Eu quero compartilhar com os irmãos a respeito da maneira como Deus se move processualmente. O tema dessa mensagem é Deus e seus processos. Deus e seus processos. Diga assim para quem está ao seu lado: Deus tem um processo com a tua vida. E eu fico pensando que quando a gente vive num tempo de tanto imediatismo, onde tudo é muito rápido, tudo é para agora, tudo é imediatamente, tudo é para ontem, a gente tem uma certa dificuldade, na minha percepção, de compreender que Deus está escrevendo uma história na vida de cada um de nós e que isso é um processo. Quando a gente desconsidera o processo, tendenciamos a perder a alegria no caminho. Fala assim para o teu irmão: quando não entendemos o processo, perdemos a alegria no caminho. Eu me lembro que aos 17 anos eu recebi uma palavra profética que eu seria um pastor. Eu imaginei que aquilo aconteceria imediatamente. No momento que eu recebi aquela promessa, diga assim, promessa, a minha cabeça explodiu de ideias, de pensamentos, de sensações, de sugestões. Eu já me imaginava aos 18 anos, pastor. Olha a minha cabeça, olha a minha cabeça. Caramba, 18 anos, pastor, vai ser a maior onda. Olha a minha cabeça, menino. Eu era um menino que tinha uma promessa, que acreditava ser para aquele tempo. Fato é que passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E ao longo do caminho, eu fui perdendo a alegria na espera. Porque eu comecei a achar que aquela promessa era uma fraude, que Deus não tinha me chamado nada. Porque quando eu recebi a promessa, eu não entendi que haveria entre a promessa e o cumprimento um processo. A falta de entendimento do processo foi roubando a alegria do meu coração no caminho. 10 anos se passaram entre a promessa e o cumprimento do meu ministério. E todos nós, assim como eu, assim como a pastora Adriene, todos nós recebemos promessas de Deus. Todos nós recebemos um chamado específico de Deus. A Bíblia fala para todos nós que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu e nos nomeou para que fôssemos e dessemos frutos. Fala assim para o teu irmão: bem-vindo ao ano da frutificação. Deus te chamou para frutificar. Só que entre ser chamado e frutificar, existe um processo. Considere que o chamado é o plantar da semente. O cumprimento da promessa é a frutificação em si. Você não lança uma semente agora, vai ali, bebe um copo d'água e volta e colhe. É assim que funciona? Existe um processo. E por que no processo Deus faz promessas? Eu escrevi uma música uns 20 anos atrás, e na música eu dizia o seguinte, que as promessas corroíam a minha alma, porque eu não tinha entendimento de processo. Quando a gente não tem esse entendimento, as promessas de Deus, administradas de uma maneira errada, elas podem produzir tanta ansiedade ao ponto de fazer alguns naufragarem no caminho. Por que Deus dá promessa? Para que a gente tenha uma visão clara sobre o nosso destino. Usando uma coisa boba, por exemplo, Deus fez inúmeras promessas na minha vida que ainda não se cumpriram. Eu me lembro que a primeira vez que eu peguei estrada, dirigindo, eu tirei a minha habilitação, peguei o carro da minha mãe e falei: mãe, vou para Itaperuna, quase 4 horas de viagem. E minha mãe falou assim: menino, você não dirigiu direito nem na cidade, você vai pegar a estrada. Eu brinquei, virei para ela e falei assim: mãe, fica tranquilo, tem um monte de promessas que não se cumpriram, eu não vou morrer agora. As promessas, elas são liberadas por Deus para proporcionar paz no seu coração e um senso não só de propósito, mas de destino. Por exemplo, eu prometo ao Patrício que eu vou levá-lo a Nova York, né? Para comprar um terno novo para ele lá em Nova York. E a gente começa a caminhar, a gente chega no Rio. É bom estar no Rio? É bom estar no Rio. Mas a promessa foi para onde?
Já estamos em Nova York? Então ele sabe que a história dele ainda não se encerrou. Pegamos o avião, descemos em São Paulo. É bom estar em São Paulo? É bom estar em São Paulo. Mas a promessa foi para onde? Nova York. A promessa, ela existe para gerar paz. Ela existe para nos dar um senso de propósito e destino. E para nos ajudar a nos localizarmos dentro do Kairos de Deus. Em que lugar da minha história eu estou? Se Deus te fez promessas que ainda não se cumpriram, não permita que essas promessas corroam o seu coração. As promessas existem para te dar paz e para que você possa se situar no processo. Fala assim para o teu irmão: você tem promessas sobre a tua vida. E processos, irmãos, processos são sempre desafiadores, eles são árduos, porque eles têm o propósito de forjar o nosso caráter para estarmos prontos para a promessa. Se um pai promete ao seu filho adolescente dar-lhe um carro, esse filho vai ter que aprender a dirigir, ele vai ter que aprender a legislação de trânsito, ele vai ter que passar por uma autoescola, ele vai ter que esperar o processo pacientemente, ele vai ter que se esmerar para então o dia que o pai entender que ele está pronto e devidamente aprovado, ele receber a promessa. Mas ele tem a paz de saber que o dia que ele estiver pronto, a promessa é dele. O nosso Deus é um Deus que não deixa de honrar aquilo que promete. Então fala assim para o teu irmão: você tenha paz em seu coração de saber que quando você estiver pronto, a promessa se cumprirá. Deus não está preparando a promessa já está pronta. Ele está preparando é você para aquilo que Ele prometeu. Diga glória a Deus por isso. Processos são árduos, mas ao longo do processo, se nós pararmos para analisar todos os nossos processos de vida, nós que já somos adultos, nós que já temos alguma caminhada, ou até você ainda na adolescência, nós pastores, a pastora Adriene, a gente vai ver momentos tão dolorosos, e a gente tem a tendência a supervalorizar os momentos difíceis da vida. Mas Deus, no processo, Ele age com misericórdia. Deus envia refrigério no processo. Por exemplo, o povo estava num processo rumo à terra prometida. Deus mandava coluna de fogo, coluna de nuvem, cordonizes, água, maná, refrigério no processo. No processo do profeta Elias, Deus mandou alimento até da boca de um corvo. No processo de José, num momento tão difícil, de humilhação, de vergonha, ele encontra graça aos olhos do teu senhor Potifar. Era um momento de refrigério. Moisés, no processo de Deus, ele cai na graça de um homem chamado Jetro, que o acolhe, se torna seu genro, lhe dá emprego e lhe dá hospedagem e cuidado e moradia e trabalho durante 40 anos. Foi um tempo de refrigério. E por que Deus manda refrigério no processo? O próprio Jesus, no momento do processo da cruz, ele estava exausto. E Deus permite que um homem seja retirado da multidão para ajudá-lo a carregar a cruz. Nenhum processo é tão doloroso ao ponto de te matar. Fala assim pro teu irmão: não importa o quão árduo seja o processo, Deus tem refrigério no meio dele. Deus tem refrigério. Você pode entender que se o refrigério não chegou ainda é porque você aguenta mais um pouco. Porque na hora que você chegar no seu limite, o refrigério de Deus estará lá. Por isso que o profeta sabiamente clama: aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos. É como parar e tomar um fôlego para continuar a caminhada. Depois que ele cai na graça de Potifar, ele tem calabouço. Depois que Elias toma fôlego, come, dorme e acorda, ele tem caminhada pela frente.
Depois que Jesus tem a ajuda daquele homem, ele tem que passar pela cruz. Depois que Moisés é acolhido 40 anos por seu sogro, agora ele tem que encarar Faraó. Mas no meio do caminho, no meio do processo, Deus manda os seus refrigérios. E por que Deus tem o refrigério para a gente? Porque o propósito de Deus não é que você sucumba no meio do processo. Deus não te prova para te reprovar. Deus não tem interesse no seu fracasso, não tem interesse na sua reprovação. Por isso Ele fará de tudo para que você cumpra com êxito o seu processo. O refrigério é a ajuda de Deus para que você alcance o seu destino. Por isso Ele manda refrigério. Às vezes a gente acha que Deus tem interesse no nosso sofrimento. Não, o interesse de Deus é no nosso aperfeiçoamento. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. O interesse de Deus é no nosso aperfeiçoamento. Mas se para ser aperfeiçoado precisamos passar por provas dolorosas, Ele permitirá, não para nos matar, mas para nos aperfeiçoar. Chamado é um processo diretamente ligado com nossa identidade, que é ligado aos nossos propósitos, ao nosso propósito. Todos aqueles que foram chamados por Deus, eles passaram por processos que envolviam dores e alegrias. Nenhuma caminhada é só alegria. Isso é ilusão. Quantos aqui estão estudando? Dá uma sinalizada aí. Foi bom se formar, Thomas? Foi bom pegar o diploma? E aquelas madrugadas todas acordados estudando, era bom? Não, né? Atenção, pré-prova, na véspera das provas, eram boas? Mas aonde a gente tem um combustível? Eu sei que depois disso tudo, eu estarei em um lugar onde toda essa dor e esse sofrimento terão valido a pena. Mas no meio do processo tinha alegria. Todos os dias eram difíceis, todos os dias eram tenebrosos. Aquela informação que você recebia, seu coração se alegrava. Na jornada pastoral, na jornada ministerial não é diferente. Tem dias que a gente fala assim: Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Vou vender tudo, vou sumir para Miami, igual tem um monte de gente fazendo. Mas tem dias que a gente às vezes é agraciado com um brilho nos olhos de uma pessoa que é restaurada, com uma pessoa que é transformada, ou simplesmente por uma mensagem que a gente recebe. Teve um dia, deixa eu ver se eu acho aqui. Teve um dia que eu estava tão angustiado, irmãos, tão angustiado, que eu recebi, eu estava andando pela rua, sabe aquele dia que você está pensando em jogar tudo para cima, desistir de tudo? Olha a mensagem que eu recebi nesse dia. Olha como que Deus falou comigo. Eu vou mostrar para vocês como Deus falou comigo. Deixa eu só achar aqui. Fala para o teu irmão assim: tenha paciência. Segura o sonho, Johninho, só um pouquinho. Irmão, eu estava num dia tenebroso. Às 6 horas da tarde, olha a mensagem que eu recebo. Oh, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Pastor, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. E a mensagem continuou, meu Deus, saiu pra ele. E a mensagem continua. Aí eu tô no meio da rua. Imagina você tá amargo e você recebe de uma ovelhinha de 4 anos, pega o celular da mãe sem a mãe saber e manda essa mensagem pro seu pastor. Olha só. Pastor. Ai, pastor, cadê você, pastor? Você tá em casa? Você vai poder falar comigo agora no WhatsApp? Me responde aí, pastorzinho bonitinho do meu coraçãozinho. Vai, pastor, me responde, por favor. Aí daqui a pouco vem a mãe: ai, pastor, pelo amor de Deus, vai, deixa a menina ser feliz. Tem noção, irmão? Você num dia daquele, você recebe uma mensagem dessa, refrigério de Deus. A vida não é só dores, a jornada não é só. E quando eu olho por um coração de uma criança dessa, eu falei: cara, Deus acionou uma criança que pegou o celular sem a mãe saber, para mandar uma mensagem, para trazer o que para o meu coração?
Como vocês acham que eu fiquei depois dessa mensagem? Deus queria me trazer um pouco de alegria em um dia tão difícil. Como Deus é cuidadoso. Diga assim para quem está ao seu lado, como Deus é cuidadoso. Fala assim para 3 pessoas. Você não tem ideia do tamanho do cuidado de Deus contigo. Diga isso para 3 pessoas. Você não tem ideia do tamanho do cuidado de Deus com a tua vida. Você não tem ideia do tamanho do cuidado de Deus com a sua vida. A nossa alegria não vem das circunstâncias. Ela não pode estar ligada às circunstâncias. A nossa alegria vem da confiança no caráter daquele que nos chamou. Deus jamais nos chamaria para uma jornada de angústia, de sofrimento sem propósito. A gente vai ver Jesus indignado, a gente vai ver Jesus chorando, mas a gente vai ver Jesus se alegrando, colocando as crianças no colo, as crianças querendo estar perto dele, porque ele era bem-humorado. Existe uma ideia de um espiritualismo sisudo, que gente espiritual é gente que não ri, gente cara fechada. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o oposto disso. As crianças queriam estar perto de Jesus, elas brigavam para estar perto dele. Você consegue imaginar uma criança querer estar perto de uma pessoa mal encarada? Jesus era agradável. As pessoas gostavam de estar perto de Jesus não só pelos seus ensinos, mas tinham dias que eram complicados, tinham dias que eram mais fáceis. E por que eu estou refletindo hoje sobre o processo? Porque quando a gente entende que a vida e que o ministério é um processo que é desenvolvido como as páginas de um livro que vão virando, a gente começa a se contentar e a ter gratidão nas pequenas coisas da vida. Uma vida de atitudes de gratidão. Nos Estados Unidos eles têm o Thanksgiving, que é o dia de ações de graças. É um dia onde eles param e trazem à memória razões para agradecer. E às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala assim: Deus, eu não tenho motivos para agradecer, eu não tenho motivos para me alegrar, eu não tenho motivos para seguir, porque a gente está considerando o lugar aonde deveríamos estar e não estamos. Mas se a gente entende o processo, a cada passo nós temos uma razão para agradecer. Uma vida de gratidão protege o nosso coração de raízes de amargura. Por exemplo, irmãos, viver no Brasil hoje é fácil? É? Não é fácil. Ser pai nos dias de hoje, com tanta intromissão da mídia, com tanto lixo envenenando a cabeça dos nossos filhos, é fácil? Não é fácil. Ser pastores nos dias de hoje, onde existem tantas inversões de valores, é fácil? Não, não é fácil. Agora, para e pensa. Brasil, apesar de tudo, é a terra que te acolhe. Apesar de tudo, com lágrimas, com choro, com dificuldades ou não, você tem o que comer. Quantos almoçaram hoje? A não ser que você esteja em propósito de jejum. Tinha comida na sua mesa, tinha um lugar para você dormir. Pastor, mas eu não tive uma família. Mas você viveu sozinho a vida inteira? Ou será que ao longo do caminho Deus foi levantando pessoas para serem famílias, ou para representarem família na lacuna das suas necessidades? Quantos dias difíceis a ajuda chega de onde a gente menos espera, na hora que a gente menos espera, dos lugares mais improváveis. E se a gente consegue olhar a vida particionadamente, em formas de processo, a gente vai conseguir encontrar razões que gerem ações de graça, atitudes de gratidão. Por exemplo, hoje, você teria algum motivo para agradecer a Deus por esse dia? Pensa, um único motivo pelo menos. Um sorriso que você tenha recebido ao longo do dia, um abraço, uma palavra bacana, o almoço que você comeu, ter acordado bem saudável, poder abrir o guarda-roupa e escolher uma roupa para vestir. Se nós entendermos hoje não como um fim, mas como parte de uma história, a gente vai olhar e falar assim: meu Deus, eu tenho que fazer algo para agradecer. Ações de graças são atitudes práticas de gratidão por algo. Se você começa a trazer para a tua vida
atitudes de gratidão, você vai proteger o seu coração de amarguras que roubam a sua alegria no processo. Não tem que ser tão doloroso, não tem que ser tão difícil, não tem que ser tão complicado, não é para ser assim. Você precisa proteger o teu coração, porque a Bíblia diz que onde o teu coração estiver, lá estará o teu tesouro. A Bíblia fala que o homem fala daquilo que o seu coração está cheio. A Bíblia fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque só pode sair aquilo que antes entrou. Por isso que a Bíblia fala a respeito do homem que consegue dominar as suas palavras, porque nós exteriorizaremos construções, bênçãos ou maldições, conforme aquilo que o nosso coração foi cheio. Tem pessoas que estão perdendo seu ministério, porque o seu coração ao longo do caminho perdeu a alegria, e ele foi naufragando em um mar tão grande de amargura. Tem gente que é assim no casamento, é assim na carreira, é assim na vida. Tem gente que só sabe reclamar, só sabe murmurar, só sabe amaldiçoar. É amargura, 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 amargura. Pessoas que se perderam no processo. Pessoas que entendem que por uma circunstância ou outra está sendo desfavorável, Deus se esqueceu daquilo que prometeu. Deus não terminou a obra contigo. Se você está vivo, significa que Deus ainda está agindo. E mais, agindo em seu benefício. Por isso que o apóstolo diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem, para o benefício daqueles que amam a Deus. No meio de tantos desafios ministeriais da vida, você ama Deus? Se você ama Deus, o teu sofrimento não é em vão. O tempo no Egito não é em vão. O tempo do deserto não é em vão. O tempo da escassez não é em vão. O tempo da solidão não é em vão. O tempo do abandono não é em vão. Deus usará tudo isso para te formar, para te preparar, para te ativar, para te impulsionar para o centro do propósito dele, exatamente para o lugar exato, exatamente para o lugar que ele, desde antes de você nascer, já pretendia te levar. Gratidão é uma semeadura. Gratidão é uma semeadura. Ela pode ser inclusive um ato profético, de você agradecer por aquilo que você sabe que Deus já fez, mesmo ainda não tendo te alcançado na linha do tempo, mesmo não tendo ainda se materializado. Mas quando Deus libera uma promessa, Ele está te falando de algo que já existe. É só questão de tempo de você alcançar, e a gente pode agradecer por isso. E eu queria hoje começar a pregar em cima de uma parábola muito conhecida, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 3. É um texto bem conhecido, é a parábola do semeador. Jesus estava no barco, na beira da praia, e ele ensinava as pessoas dizendo, versículo 3 do capítulo 4 de Marcos: escutem, o semeador saiu a semear, diga assim, sementes. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, diga assim, beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra, entretanto, caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por 1. Considere o seu chamado como uma semente. Diga assim, Deus te confiou uma semente, e o propósito de Deus ao te dar essa semente era que você gerasse frutos. Deus te deu um chamado para que você gere frutos.
Não foram vocês que me escolheram, mas eu que vos escolhi para que vocês cumpram o ID, gerando frutos. Mas observe a evolução do texto. Esse texto, ele narra claramente o que a maneira como cada um de nós administra o chamado que recebemos de Deus. Se você observar, a primeira semente, ela cai aonde, irmãos? Na beira do caminho. Ela não estava no caminho, ela estava na beira do caminho. Nada vai prevalecer, nada vai permanecer, nada será bem sucedido fora do caminho, fora do propósito, fora dos valores, fora dos princípios, fora do estatuto. Essa semente, esse chamado, ele estava à margem do caminho. Quantas pessoas hoje receberam um chamado de Deus e tentaram fazer a sua própria história? Mas o caminho de Deus é um. No caminho de Deus tem que ser do jeito de Deus. No caminho de Deus tem que ser no tempo de Deus. No caminho de Deus tem que ser aos moldes de Deus. Mas se eu achar que o negócio está complicado demais, doloroso demais, demorado demais, eu saio do caminho e faço o meu próprio caminho. Eu pego a minha semente, que ainda não é árvore estabelecida, que ainda não frutifica, é apenas uma semente, e eu vou para a beira do caminho fazer a minha história. O que acontece com esse chamado, à beira do caminho? A Bíblia fala que ele é devorado pelas aves. Ele é devorado pelas aves. Ele é devorado pelas circunstâncias. Ele é roubado, porque toda a proteção está para aqueles que estão no caminho. A segunda semente, ela nasce ela é lançada e ela cai entre as pedras. Eu estava pensando que quantos milagres envolveram remoção de pedras? Você não pode desenvolver o seu chamado em meio às pedras. Se você deseja chegar no lugar aonde Deus te chamou para estar, você vai precisar remover as pedras da sua história. Antes do milagre acontecer com Lázaro, a primeira ordem de Jesus foi: remova as pedras. Mas essa semente, ela estava em meio às pedras, e ali não havia muita terra. São pessoas que querem viver o chamado, mas não querem abrir mão daquilo que está entre elas e Deus. De repente são amizades, escolhas, hábitos, paixões, delícias, que não permitem que você se aprofunde em Deus. Estabelecem um limite para as suas raízes. Você não consegue ir além daquele limiar. E para você continuar em Deus, você precisará fazer escolhas. Você precisará remover pedras. Remover pedras dá trabalho. Remover pedras significa mexer com o meu estado natural, porque aqui o solo era pedregoso. Mas Deus lança sementes em solos pedregosos. Deus não sabia que havia pedra ali? Entende, irmãos? Deus não sabia das suas paixões, do que te aprisiona, do que te atrasa. Ninguém frutificará sem antes remover as pedras. Uma terceira semente, ela cai entre os espinhos. E a Bíblia fala que elas crescem entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Ou seja, aqui não está dizendo que sufocou a semente, sufocou a planta, porque as sementes que caíram entre espinhos, elas até cresceram, elas viraram plantas, mas os espinhos também cresceram e foram sufocando. O que pode sufocar um chamado? Pendências emocionais, ingratidão, por exemplo, amargura, falta de perdão, não conseguir deixar o mal de cada dia no seu próprio dia. Chega um momento que você olha para a sua história. Eu me lembro uma fase da minha caminhada, foi logo quando eu conheci a minha esposa, que eu não queria ir para a igreja no domingo, porque eu estava sufocado entre espinhos.
Havia tanta coisa em minha alma, tanta tristeza, tanta amargura, tanto rancor, tanta falta de perdão a pessoas que tinham me ferido, que eu já não conseguia mais me alegrar com o Evangelho. O que tinha sobrado era apenas o título e a obrigação. E ela dizia: mas você é o pastor da igreja. Eu falava assim: mas eu tenho o direito de não ir, tenho outras pessoas para pregarem. Mas Deus te chamou, respeite a minha humanidade, eu não quero ir. Teve um ano que o Patrício pregou mais do que eu estava sufocando entre espinhos, mas houve um momento que eu tive que lidar com os espinhos que me sufocavam, assim como eu tive que lidar com as pedras, assim como em outros momentos eu tive que sair da margem e voltar para o caminho. Talvez você, o teu chamado já tenha passado por todos esses terrenos. Você tenha estado à beira, você já passou pelas pedras, ou talvez esteja entre os espinhos. O propósito de Deus é te transformar em uma terra boa, aonde aquilo que talvez hoje seja uma semente, ou de repente uma pequena planta, ou talvez uma árvorezinha, ou de repente até uma árvore que já gerou algumas safras de frutos, possa continuar sendo podada e frutificando, e frutificando, e frutificando, e frutificando, sem medidas. Sem medidas. Eu queria que você virasse para a pessoa que está ao seu lado e dissesse assim: Deus tem um chamado para a tua vida. Fala assim: a coisa não vai ser fácil todos os dias, vai ter dias que vão ser complicados, mas se você tem promessa, fala assim para o teu irmão, uma frase bem estilo o pessoal do Apacentar: quem tem promessa não perece no caminho, quem tem promessa não morre no deserto, quem tem promessa não morre por falta de visão. A Bíblia fala que fiel é aquele que prometeu. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Essa igreja tem promessas não cumpridas. Você tem promessas não cumpridas. A sua família tem promessas não cumpridas. O seu ministério tem promessas não cumpridas. A pastora Adriene tem tantas e tantas e tantas promessas não cumpridas. Deus não vai parar por aqui. Eu já estou chegando. Eu já cheguei aos 40 anos. E nos dias que eu me pego assim, teve um período aí que eu estava na síndrome do velho. Eu já estava meio que naquela assim de fim de carreira, meio nostálgico, com as pregações meio assim, me despedindo de todo mundo. Até uma vez, o que eu estou fazendo exatamente? Meu Deus, com 40 anos Moisés estava começando a viver o melhor de Deus na vida dele. Caleb, aos 80 anos, estava falando assim: me dá os gigantes, porque eu estou com a mesma disposição de quando eu comecei. O cara com 80 anos estava pedindo: eu quero os grandões, me dá os gigantes, porque eu vou rasgá-los no meio, porque eu ainda tenho a mesma disposição de quando eu comecei. Sabe de onde vinha a força de Caleb? Da confiança, do caráter daquele que havia chamado ele. A minha força, a minha alegria, o meu renovo, o meu contentamento, a minha paz, a minha força não vem das circunstâncias. Por isso a gente não precisa se apegar aos momentos bons como se fosse a última comida para comer e morrer. Porque se depois do momento bom vier um momento ruim, ainda assim eu prevalecerei, porque eu sei quem foi aquele que me chamou. Deus não abandona as obras que Ele começa. Se coloque de pé nessa hora. Diga assim: fiel é aquele que prometeu. Fala: Deus começou, Deus conclui. Olha nos olhos de alguém constrangedoramente, diga assim: se alegre no processo. Fala: se alegre no processo. Protege o seu coração. Diga isso para 3 pessoas. Você tem um chamado. Hoje nós estamos rendendo graça ao Senhor pelo chamado da pastora Adriene. Mas é um momento de refletirmos que o mesmo Deus que a chamou, que me chamou, Ele chamou a mim e a você. 2018 é um ano que eu creio que frutificaremos. E quais são os frutos que interessam a Deus? Quais são os frutos? A questão não é frutificar, mas o que a gente frutifica? Tem árvores que frutificam frutos. Eu me lembro que eu cresci numa chácara,
E de vez em quando eu pegava uma maçã, e que coisa maravilhosa é quando você morde uma maçã e quando você olha, está cheio de lagarto, não é um negócio muito sinistro? A questão não é só frutificar, mas a qualidade do fruto que se produz. Tem árvores frutíferas, tem árvores estéreis e tem árvores que geram frutos de má qualidade. Deus te chamou para que você gere frutos de qualidade. Mas uma árvore só pode gerar frutos de qualidade se ela for boa. A qualidade dos frutos será o resultado natural da qualidade da árvore. Por isso que Deus precisa tratar com você, por isso que a árvore ela é podada. Por isso que ela tem que lidar com os dias, com a calmaria da noite, mas ela também tem que sofrer a agressividade do sol. Ela tem que ser molhada, mas ela não pode ser sempre molhada, porque ela precisa também ficar um tempo sem água para que ela não morra afogada. Tem dias de água, dias de pouca água, dias de sombra, dias de sol, dias de refrigério, dias de dores tão profundas que parece que o mundo vai acabar. Mas em todos eles, Deus está te aperfeiçoando para tudo aquilo que Ele te prometeu. Deus não vai parar por aqui. Diga assim para quem está ao seu lado: Deus não vai parar por aqui. Deus não vai parar por aqui. Deus não vai parar por aqui. Comece a erguer ao Senhor uma ação de graças. Comece a verbalizar a sua gratidão por Ele ter te sustentado até aqui. 5 anos se passaram. A Michele Mariano falou assim hoje: meu Deus, 5 anos, como passa rápido, já tem tudo isso. Daqui a um tempo vai estar os pastores ordenados recentemente. Caramba, 10 anos. Daqui a pouco eu já estou fazendo 20 anos de ministério. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui. Olha para a tua vida, Deus te sustentou até aqui. Diga assim para quem está ao seu lado: o Senhor tem sido bom contigo. Fale, Ele te sustentou até aqui. Feche teus olhos, erga suas mãos e comece a agradecer a Ele. Comece a agradecer a Ele, comece a agradecer a Ele. Comece a agradecer a Ele, comece a agradecer a Ele. Comece a agradecer a Ele.